Tudo bom? Queridos, então eu estou agora postando a correção do tema para vocês, como a gente havia combinado, e aí eu vou comentando contigo conforme as questões forem passando, para ver se eu consigo me fazer entender, esclareço algumas coisas vistas na aula de número 2, tudo bem? E se tu puder acompanhar então comigo, pega o teu caderno, teu livro, não é para a gente ir resolvendo na sequência as questões do tema, ok? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar aqui com a questão de número 3, que é uma questão maravilhosa, lindíssima, que trata de fenômenos. Lembrando que fenômenos são super comuns em provas. Nessa questão, ele diz assim, ó, entre as transformações citadas, a seguir aquela que não representa um fenômeno químico. Então, muito importante isso. Ó, não representa um fenômeno químico. Cozimento de ovo, aquecimento de proteínas é sempre fenômeno químico, porque ocorre uma reação chamada desnaturação proteica. As estruturas proteicas elas se realinham e se reestruturam. Haja vista que o ovo cozido fica sólido, o ovo cru é líquido. Lembrando daquela dica super didática de reversibilidade, os fenômenos químicos são irreversíveis nas reações mais comuns em sistemas abertos e os físicos são reversíveis. Então, cozimento do ovo cai fora, pois se trata de um fenômeno químico, ele quer o que não é um fenômeno químico. Queima de carvão também transforma o carbono em gás carbônico, fenômeno químico. Amadurecimento de frutas, uma série de reações de oxidação, reações catabólicas, anabólicas que acontecem, também são processos químicos, haja vista que a fruta não volta a ser semente, convenhamos. Azedamento do leite, também outro processo de fenômeno químico, onde se diz que o leite é talhado, né? Ao talhamento, pensemos assim, do leite, graças à ação de ácidos que acabam quebrando as moléculas grandes de gordura e as transformando em moléculas menores que formam grumos de gordura e que acabam ficando sobrenadantes no leite. Então esse é um processo também de natureza química, ou seja, um leite azedo não vai voltar a ser um leite longa-vida normal, teu LG para tomar de manhã no café, com o teu Nescau. Então, formação de orvalho, super fácil, porque orvalho nada mais é que água, não é? Resposta certa, letra E. O orvalho é a transformação da água gasosa, que está na atmosfera, ou vapor, para água líquida. Assim, quando a gente tem um monte de vapor lá na atmosfera e esse vapor acaba condensando, a gente vê as gotinhas de orvalho se formando sobre as coisas. Tá aí a gotinha. Tudo bem? Então, a resposta certa dessa questão, super fácil, letra E. A próxima questão do tema é a questão de número 4. Super fácil também, bem simples e trata de densidade, vocês podem percebê-la aqui embaixo. Diz assim, um pequeno cubo plástico C é colocado sucessivamente em 3 recipientes contendo líquidos X, Y e Z, diferentes entre si. Este cubo fica em equilíbrio mecânico nas posições ilustradas nas figuras. Então observem que é o mesmo cubo, é o cubo C aqui, é o cubo C aqui e o cubo C aqui. Pelos princípios de densidade de empuxo, a gente viu que o que define quem boia em quem e quem afunda em quem é a densidade. Substâncias menos densas sempre ficam na superfície e as mais densas no fundo. Se o líquido X pôs o cubo C para cima, significa que o cubo C é menos denso que o líquido X. Menos denso, tá vendo? Se o cubo C foi para baixo, afundou, significa que ele é mais denso que o líquido Y. Certo? E se ele ficou no meio boiando, significa que ele tem igual densidade, mesma densidade. Tudo bem? Tá ali então. Ó, então façamos a leitura. Quem muda não é o cubo C. O cubo C é igual em todos os líquidos, em todas as amostragens. Quem está mudando é o líquido. Então, se ele está sobrenadante, emerso no líquido X, é porque o líquido X é o mais denso. Tudo bem? Então vamos colocar aqui, ó. Líquido X é o de maior densidade. Se ele está sobrenadante, em equilíbrio, não é dinâmico, boiando, não no fundo e não na superfície, obviamente, no líquido Z, significa que o líquido Z tem densidade intermediária entre os três. E o menos denso de todos
é o líquido Y, afinal o cubo C só afundou no Y. Portanto, o Y é um líquido menos denso, pois o líquido Y fica sobre o cubo C, ou seja, fica em cima. E quem fica em cima sempre é o menos denso. Tudo bem? Então, a resposta certa, o líquido X é o mais denso dos três. Voltando aqui, então, rapidamente, sempre lembrem disso. A densidade é que define quem vai boiar e quem vai afundar. Sempre quem está sobre outro componente ou porção visível de um sistema, sempre é o menos denso. E quem está no fundo sempre vai ser o mais denso. Então nunca esquece disso, isso é super importante, particularmente as provas adoram densidade, então a gente não pode cometer equívocos aqui. Tudo bem? Bom, a próxima questão que eu tenho aqui de tema é a questão 6, então vamos para lá, vamos para 6. Ó, questão 6. A questão 6 é maravilhosa, ela fala de evaporação e tal, e diz assim: o sal de cozinha pode ser obtido a partir da água do mar, usando-se um processo esquematizado a seguir. Então ele diz que tu tem água do mar e tu esquenta a água do mar. Aí precipita. Como assim? Não entendi, achei muito difícil. Ó, eu vou mostrar agora para vocês um simulador para tu tentar enxergar isso de uma maneira mais simples, tá? Então presta bem atenção nesse simuladorzinho aqui, ó. Olha que massa. Deixa eu ver se eu acho ele aqui brevemente. Simulador, onde está você? Já achei. Pronto. Tá aqui. Ok. Esse é o simulator. Aqui, achei. Pronto. Bom, eu vou pegar aqui um sal qualquer, tá? Então ele falou ali em sulfato de cálcio. Eu não tenho sulfato de cálcio aqui, mas vou usar um outro sulfato de cobre. Ó. Eu vou colocar um monte de sulfato de cobre ali, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou esquentar esse sulfato de cobre. Observe a evaporation ali, ó, que está aumentando. Ó. Conforme a gente vai esquentando, ó, olha o que se formou no fundo, tá vendo? Essas coisinhas que se formam no fundo são os cristais que precipitaram, ou seja, caíram. Logo, conforme o aquecimento vai se processando, vai acontecendo o aquecimento, vai havendo essa precipitação de alguns sais. Portanto, o sal que precipita primeiro é, obviamente, o sal menos solúvel em água, o que tem menos afinidade. Porque com uma pequena evaporação de água, ou seja, com uma pequena diminuição da quantidade de água, a gente já teve a formação novamente de fase sólida por parte do sal e a sua consequente precipitação. Ou seja, é o que mais facilmente sai da água. E se ele sai mais facilmente da água é porque ele é menos solúvel em água. Tudo bem? Então, quem é o sal menos solúvel dos três? Obviamente, o que precipitou primeiro, o que saiu primeiro. Então, o sulfato de cálcio, que a gente pode ver ali, é o menos solúvel. Certo? Depois, evaporou mais um pouco, tá vendo aí? Outra evaporação, já saiu o sal. Então, o sal tem uma solubilidade em água intermediária. E o mais resistente, que mesmo assim, depois de duas sucessivas evaporações ainda fica dentro d'água, são os sais de magnésio. E se eles ficam dentro d'água mesmo depois de duas evaporações, é porque estes sais são os mais difíceis de retirar da água. Ou seja, são os sais que têm a maior afinidade com água. Porque se eles têm mais afinidade, é mais difícil de retirá-los da solução. Tudo bem? Então, bem devagar. Se eu esquentei um pouco a água e apareceu um sal como tu viu no simulador, é porque esse sal tem pouca solubilidade em água. Se eu esquentei mais a água e aí começou a sair mais sal, é porque estes sais eles têm afinidades maiores com a água. Porque vai ficando cada vez mais difícil para separar esse sal da água. Tudo bem? Não sei se eu consegui me fazer entender. Olha só, se tu mal esquentou a água, ela evaporou um pouquinho e o sal já precipitou, ou seja, já saiu de dentro da água, é porque ele sai mais facilmente. E se ele sai mais facilmente, ele é menos solúvel. Agora, se eu esquentar a água, ferver a água, evaporar um monte de água, e mesmo assim alguns sais continuarem dentro dela, pensemos assim, é porque eles têm muita afinidade com a água. Logo, eles são os mais solúveis. Tudo bem? Então, em poucas palavras, saiu primeiro, menos solúvel. Saiu por último, mais solúvel. Bem fácil, né? Então, vamos ler agora as alternativas. Ó, é possível realizar o processo porque sulfato de cálcio é o mais solúvel. Não, o mais solúvel é o que sai por último, vocês bem viram. Tá? Então, ele não é o mais solúvel, ok?
B. Os sais citados possuem a mesma densidade. Se são substâncias diferentes, não podem ter a mesma densidade. Isso é um erro crasso. Tá? Então, errada A, errada B. C. Todos os compostos são iônicos. Não, a água, que é H2O, é formada só por não metais, logo ela é molecular. D. Os sais de magnésio são menos solúveis do que os de sulfato de sódio, de cloreto de sódio. Errado, eles são os mais solúveis, porque eles foram os últimos a sair. Na verdade, nem saíram, né, segundo o esquema. Então a resposta só pode ser a letra E. A solubilidade do sal é intermediária, ou seja, fica entre. Isso é bem fácil de deduzir, né, pessoal? Porque o sal, ele está no meio, e se ele está no meio, ele está entre. Logo, se o sulfato, seu primeiro, tem a menor solubilidade e o magnésio ainda fica na água, ou seja, tem a maior solubilidade, quem está no meio só pode ter solubilidade intermediária. Tudo bem? Então, questão bem boa, resposta certa das 6, letra E. Tudo bem? Bom, vamos para a próxima. Questão 11. A questão 11 a gente fez em aula, se não me engano, com o pessoal da sexta. Eu acho que na quinta-feira nós não fizemos, então eu vou fazer agora com vocês. Ela é maravilhosa. Ele te dá 3 líquidos diferentes e pergunta algumas coisas. Primeiro, a densidade dos 3 é diferente e a solubilidade também. Então a gente vai fazer assim, ó, eu vou desenhar, tá? A gente vai ter aqui um becker e vamos supor que eu jogue primeiro o tetracloreto. O tetracloreto vai ser verde. Ok? Tetracloreto lá no fundo, tetracloreto. Depois eu vou jogar a água sobre o tetracloreto. Lembrando que a água, ela é insolúvel no tetracloreto, tá vendo? Ó, pronto. Aí depois eu vou jogar o hexano, que eu vou colocar aqui de laranjinha, ó, hexano sobre a água. Como o hexano é menos denso que a água, ele fica em cima. E ele também é insolúvel em água. Então, nesse caso, eu vou ter um sistema com 3 fases. Agora, vamos supor que eu agite esse sistema, ok? Ó, vou agitar o sistema, mesmo sistema, e eu vou agitar. Quando eu agitar, o hexano que está lá em cima se solubiliza com tetracloreto, formando uma fase só. Se ficou confuso de entender isso, ó, a gente pode pensar. Vamos supor que eu jogue tetracloreto e o hexano. Se eu jogar o tetracloreto com o hexano, os dois vão se solubilizar. Eles vão ficar numa fase só. Porque se não é solúvel em água, é solúvel entre si. Então eu vou ter tetra e hexano, e a água que não é solúvel em nenhum dos dois vai ficar na fase sobrenadante. Logo, eu posso ter um sistema bifásico ou trifásico. O primeiro é tri, o segundo é bi. Então, A, monofásico, jamais. Ou é bi ou é tri. Bifásico, não, pode ser tri também. C, bifásico. Não, pode ser tri também. D, trifásico. Não, pode ser bi também. Então a resposta certa é a letra E, bifásico ou trifásico, dependendo da ordem de colocação. Afinal, se eu puser, como foi no primeiro caso, hexano, tetracloreto primeiro, água no meio e hexano por último, como hexano e tetra não são solúveis em água, a água cria uma barreira que não deixa os dois se encostarem. Agora, se eu colocar o tetra com o hexano, eles vão formar uma fase só e a água vai ficar sobrenadante. Tudo bem? Resposta certa, então, letra B. Desculpa, letra E, de helicóptero, ok? Pegadinha, tu entendeu, né? Bom, depois da 11, a gente tem a 14. Vamos para a 14 aqui, que é muito fácil também. Diz assim, indique o sistema que não corresponde a uma mistura homogênea. Essa é uma questão bem velha, tá? Mas ela é sempre interessante salientar. Por quê? Porque ela é uma questão que traz à tona um cara que me preocupa muito, chamado de granito. Então vamos lá, gasolina filtrada é um líquido amarelo, e monofásico é só um líquido, não é amarelo, tu não distingue nada. Então se é só um líquido, uma porção visível, homo. Ar puro, tu não consegue enxergar nada no ar, não é? Porque ele é monofásico. Aço inoxidável, tu não consegue achar ali o níquel, tu não consegue achar o cromo, não consegue achar o ferro, o carbono, porque é só um metal, não é? Com aquela cor puxando para um prateado, porque ele é homogêneo. O uísque, eu sei que vocês não bebem, não consomem álcool para fins de entretenimento. Não é, pessoal. Porque é um ano de dedicação, é um ano de prioridades, então ninguém consome bebidas alcoólicas, tenho certeza disso agora. Logo, o uísque não é heterogêneo, ele é homogêneo.
Porém, a outra alternativa que diz granito, a gente vai lembrar do livro, ó, vou até trazer para vocês aqui um trechinho do livro. Olha como é que é o granito. O granito é um exemplo clássico de mistura heterogênea por si só. Tá vendo o granitão ali, ó? Ó, bonitaço. Tem várias fases junto com ele, ou seja, o granito é por si só heterogêneo, certo? Então a resposta da questão de número 14 ou 17, agora me atrapalhei. Deixa eu ver rapidamente aqui. Da questão 14, exatamente, granito. Granito não é uma mistura homogênea e se não é homogêneo, é hétero. Tudo bem? Vamos para a próxima. 17. Questão também que foi feita, se eu não me engano, com uma das turmas. Eu vou retomá-la aqui porque ela é muito bonita e super importante. Essa questão 17, ok? Ela diz assim: analise os sistemas abaixo. Então no primeiro tu misturou. Vamos fazer esse sistema para ficar mais simples. Sempre desenha. Ó, tá aqui, ó. Eu joguei sal de cozinha, areia fina, óleo e água. Então o sal de cozinha, vou colocar aqui, vai se misturar com a água, se solubilizar. Já a areia não, então a gente bota areia no fundo. Tá vendo a areia? Olha a areia no fundo. Aí depois em cima vai ter o sal de cozinha com a água. E sobrenadante a eles vai ter o óleo. Então esse sistema ele vai ter 3 fases, ele é trifásico. E o sistema 2, ele tem uma mistura de gases. E eu vou te convidar a pensar numa mistura de gases. Por favor, olhem para cima agora, para a atmosfera. Tem exatamente esses gases que eles nos deram, que são o CO2, o O2 e o N2. Nós não conseguimos enxergar eles, porque misturas gasosas são sempre homogêneas. Ó, sempre homogêneas. Isso é super importante. Portanto, o sistema 1 tem que ser trifásico e o sistema 2 monofásico. Vamos ler as alternativas. A. Ambos são hétero. Não, o 2 é monofásico, homogêneo. B. O 1 é bifásico. Não, o 1 é trifásico. C. O 1 é tri e o sistema 2 é monofásico. Certinho. Resposta certa, letra C. Ah, mas e as outras? D. Ambos têm uma única fase. Não, o sistema 1 é trifásico. E. O 1 é trifásico após forte independente da ordem de adição e o 2 é bi. Não, o 2 é monofásico. Tudo bem? A primeira parte da alternativa está correta, mas o 2 é monofásico, que invalida, digamos assim, não é? A questão, a letra E, certo? Então essa foi a 17. Para mim a próxima é a 30. Então já vamos pular para 30. Questão boa, maravilhosa. Ó, essa questão é linda, 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 e ela trouxe muito problema para os alunos porque o pessoal se atrapalhou com o café, tá? Então vamos lá, diz assim, o açúcar, tá aí a 30, é comum, o açúcar comum, sacarose e café passado são tão comuns no nosso dia a dia, são exemplos respectivamente de, né? Então, ó, o pessoal me incomodando aqui, tá, pronto, parou. São exemplos respectivamente de. Queridos, o açúcar comum, por ser substância pura, sacarose, ele tem fórmula, inclusive, é C12H22O11. Ou seja, ele é uma substância pura composta. Por favor, muita gente vem me questionar nos plantões, CHIO não é uma mistura de carbono, hidrogênio e oxigênio. É como se eu te dissesse que tu é uma mistura de 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. E não é verdade. Tu é um organismo. Entende? Tipo, quando esses átomos ficam juntos, se grudam, eles formam uma nova partícula e essa partícula gera uma substância, que é uma porção de matéria, um sólido, um líquido, um gás, isso é super importante. Então o açúcar comum, bem devagar, é uma, olhem para mim, vou colocar aqui para focar no olhar, aquele olhar, né, didático. O açúcar comum, aquele pó branco, é formado somente por partículas de C12H22O11, sacarose. Logo, ele é uma substância pura, porque é puramente C12H22O11. Tudo bem? E essa partícula, ela tem vários átomos. Numa conta rápida vai dar 22 mais 12 dá 34, mais 11, 40 e 5. Então são 45 átomos dentro de uma mesma estrutura, certo? Portanto, a gente chama ela de, e como tem 3 elementos também, substância pura composta. Tudo bem? Então, bem devagar. Tu falou muito, me confundiu, perdi, entrou matemática, já nem sei onde é que eu tô.
Calma, é fácil. Se tem fórmula, tipo gás carbônico, CO2, água, H2O, oxigênio, O2, açúcar, C22H, C2H22O11, tem fórmula? Se a resposta é sim, é substância pura. Tá? Se a resposta é não, tipo, fórmula da maionese, não tem. Fórmula do café, não tem. Do leite, não tem. Né? Então, se não tem fórmula, é mistura. Se tem fórmula, substância pura. Tá? E ela é composta porque ela tem vários elementos. Então é muito importante tu não fazer essa confusão. Substância pura não é uma categoria diferente de composta ou simples. Toda substância é pura. Para tu cuidar e exercitar, tu pode falar assim, substância pura composta, substância pura simples. Isso vai ajudar bastante na hora de fazer essas continhas. Ou análises, na verdade. Tudo bem? Vamos voltar? Então diz assim. Ó, açúcar comum, substância pura. A gente já risca várias alternativas. A gente risca a letra E, mistura heterogênea, muito errado. A gente risca substância simples, porque ele tem 3 elementos, então C, H e O são 3 elementos, logo ela é composta. E o café passado, se teus filtros de papel não são melita, ok, aí passa o pó do café. Mas o café passado, perdão, é para ser uma mistura homogênea. Então tu já pode riscar a letra B também e a letra D. Logo a resposta certa é a letra A, porque ele passa por um filtro. Se ele passa por um filtro, tem que ficar homogêneo. Tudo bem? Então essa foi a 30. Logo, a 34, a próxima. Essa é uma questão super fácil, a gente pode resolver com uma matemática bem simples também, que funciona assim. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo. Considere a hipótese de que os organizadores dos próximos Jogos Olímpicos decidiam confeccionar as medalhas de metal em metal puro e que, além disso, substituam as medalhas de prata por uma de platina. Nessas condições, a massa da nova medalha de platina deverá ser aproximadamente igual, né, ou maior ou menor, a metade, o dobro, o triplo, não sei, que a massa de uma medalha de prata pura, de mesmo tamanho. Tá, essa é a palavra-chave. Vamos pensar numa medalha. Agora vamos pensar numa medalha de mesmo tamanho aqui do lado. Assim, ok? Se os volumes ou tamanhos são iguais, a gente pode se fazer valer disso para brincar um pouco com a fórmula da densidade. O que é densidade? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Logo, se eu analisar o volume aqui, ó, presta bem atenção. Deixa eu botar aqui menor a espessura. Analisa o volume comigo, tá? Ó o volume. Ó, vou isolar o volume. Volume é igual a massa dividido por densidade. Fiz alguma coisa muito complexa? Tenho certeza que não. Então, se os volumes são iguais, o volume da medalha de prata tem que ser igual ao volume da medalha de platina. Sim ou não? Tá, então a gente vai fazer assim, ó, massa da prata dividido pela densidade da prata tem que ser igual à massa da platina dividido pela densidade da platina. Meu Deus do céu, mas de onde tu tirou tanta letra, tanta fórmula? Aqui de cima, queridos, como a gente acabou de ver, ó, densidade é igual a massa por volume. Logo, se eu isolar o volume, eu vou ter, ó, volume igual a massa por densidade. Tudo bem? Então vamos ver a pergunta da questão. Eu só brinquei, ó. Daí eu substituí o volume por massa dividido por densidade. Vamos ver o que ele está me dando. Ele disse que ele quer saber qual vai ser a massa da nova medalha de platina. Então eles querem que eu isole a massa da platina. Então vamos fazer isso. Para isolar a massa da platina, tu vai fazer uma multiplicação de frações. Assim, ó, popular multiplicar em x. Então eu vou fazer, ó, massa da platina dividido pela massa da prata, como foi pedido, vai ser igual a densidade da platina, tá vendo? Dividido pela densidade da prata. Só isso. Como a densidade da platina é de, vamos ver, 21,5 e da prata é de 10, a gente vai pegar aqui, ó, 21,5 dividido por 10,5 vai ser igual a 2. Ou seja, é muito fácil. Se eu tenho uma medalha de um metal que é 2 vezes mais denso que o outro, ela vai pesar 2 vezes mais. Ou seja, a nova medalha de platina deverá ter
ou ser de aproximadamente, né, o dobro da massa da medalha de prata. Só isso. Tudo bem? Super fácil, lembrando sempre que é bem importante usar essas relações da fórmula de densidade, como a gente usou ali. Certo? Resposta certa, letra C. Tudo bem? Então ele quer saber a nova massa da medalha de platina, como vocês viram, vai ser o dobro. Tá? Então vamos lá. 34, depois vem a 41. 41, achei a 41. Super fácil também, uma questão bem simples, que trabalha com transformações físicas e químicas. Eu vou mostrar algumas palavras-chave para vocês perceberem como essa questão é fácil. Bom, 3 amostras ou substâncias que sofreram mudanças. Aí ele diz assim, 1 é um sólido metálico, cinza, que quando foi aquecido emitiu luz branca, e depois ele virou uma substância diferente, porque as propriedades são diferentes. E o que define uma substância são as suas propriedades físicas. Logo, se as propriedades ficam diferentes, é porque houve uma mudança na substância. E se a substância mudou, é porque foi uma transformação química. Fusão é uma transformação física. Pulverização é pulverizar, é transformar em pó. É pegar, por exemplo, um pedaço cristal de sal grande e moer esse cristal de sal grande, pulverizando ele. Pulverização está fora, a gente já fica entre duas alternativas. 2. Sólido cristalino branco, formação de um líquido, porque tu aqueceu, tá vendo? Aí o sólido virou líquido, isso é um processo de fusão. E depois, quando ele voltou à temperatura ambiente, ele virou um sólido novamente. Então ele se solidificou. Só que as propriedades físicas são iguais. E se são iguais, é a mesma substância, que só trocou de fase. Logo, do processo de temperatura ambiente para o aquecimento, houve só um derretimento. E derretimento é fusão. A gente já pode riscar a letra D, ok? E a 3 é um líquido que foi aquecido, e quando um líquido é aquecido, ele obviamente vai passar para a fase de vapor. Porque, obviamente, a substância não mudou, né, pessoal? É só um processo de aquecimento, então as moléculas se agitam mais, passam para o estado de vapor, sendo a mesma substância. Logo, é um processo, literalmente, de evaporação, ebulição, um processo de aquecimento. Tá? Uma questão bem fácil, bem simples, vocês devem ter achado isso também. Então, a resposta certa, ó, combustão, fusão e ebulição. Ok? Perdão. Então vamos para a próxima, 42. Bom, queridos, vamos voltar aqui então, deixa eu só dar um oi. Bom, 42 então, mantendo a nossa correção. Uma questão lindíssima do Enem que requer um pouco só de bom senso para a gente poder resolver. Vamos conferir? Observa lá, olha que fácil. Questão 42. A atmosfera terrestre é composta por gases, nitrogênio, oxigênio, que somam cerca de 99% de toda a atmosfera. E por gases traços, entre eles o gás carbônico, vapor de água, metano, ozônio, óxido nitroso, que compõem o restante de 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos pelo menos por 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. E a partir da Revolução Industrial, a concentração dos gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2, o desmatamento. Tá? Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é. Então tem duas coisas importantes no texto. Primeiro, o destaque do desmatamento. Segundo, o destaque da Revolução Industrial e da queima, e da produção de CO2. Então eles querem que a gente veja o que é possível para evitar o efeito estufa. Tá? Então vamos começar assim. É reduzir o calor irradiado pela Terra. Não tem como reduzir o calor irradiado pela Terra, porque isso depende do Sol. É ele que vai determinar isso. Está errado. E outra coisa absurda é a produção primária de industrialização refrigerada. Tá? Então a gente vai ficar fazendo, sei lá, grandes áreas condicionadas para as florestas. Pelo amor de Deus. B. Promover a queima de biomassa. Queima de biomassa são os resíduos vegetais.
Tá errado, né? Se tu queimar a biomassa, tu ainda vai devolver o carbono que estava contido na forma de celulose para a atmosfera, né? Então tá errado. E outra coisa, a biomassa ela produz muito metano, ok. E o metano é mais prejudicial que o CO2, então essa queima de biomassa poderia ser discutida em relação ao seu fator positivo, pois diminuiria o metano e aumentaria o CO2, e o metano é mais nocivo que o CO2. Porém, pessoal, não tem a ver com o que eles disseram ali no texto, né? Que ele fala em revolução industrial e também em desmatamento, tá? Então tá errada a letra B. Na 42. C. Reduzir o desmatamento, tá certo, porque eles estão dizendo que o desmatamento é um dos fatores para não absorção de CO2 atmosférico, mantendo-se assim o potencial de vegetação para absorver o CO2 da Terra. Tá certo. Resposta é a letra C. Tudo bem? Então, repetindo, por que promover a queima da biomassa está errado? Pessoal, é fato, se tu queimar a biomassa, tu diminui a taxa de metano na atmosfera, porque a biomassa produz muito metano quando a matéria orgânica entra em decomposição por via anaeróbica de bactérias. Porém, de acordo com o texto, não são essas as informações que eles buscam. O texto fala da queima do carvão e da não absorção do gás carbônico pelo fato do desmatamento. Então precisamos marcar uma alternativa que condiz com isso, né? Com a questão do desmatamento. Aumentar a concentração de água na atmosfera, pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E remover moléculas orgânicas polares da atmosfera também não faz sentido algum, porque não é o fato dela ser polar ou apolar que faz com que ela absorva mais ou menos calor. Tá? Então a resposta certa dessa questão, que com bom senso a gente resolve, letra C. Depois da 42, a gente tem a questão 48. Vamos para 48, que é bem fácil. Ela te dá um campo de futebol e diz assim: a qualidade da superfície gramada das áreas desportivas, como campos de futebol, é fundamental para que o evento seja bem realizado, né? Assim, é imperativo que o sistema de drenagem mantenha a área gramada suficientemente seca. A figura ilustra o sistema de drenagem em ação. O topsoil tem uma composição ideal que contém em torno de 80 a 90% de areia, então tem areia, e 10 a 20% de matéria orgânica, né, que são os resíduos para, enfim, aumentar a produção bacteriana e tal, ajudar na absorção de água. Assinale a alternativa correta em relação ao topsoil. É uma mistura homogênea. Não, pessoas, tem areia e matéria orgânica, que é tipo resíduo de planta, às vezes adubo. Não pode ser uma mistura homogênea, tem que ser hétero, tá errado. Contém uma fase. Não, não é homogênea, é heterogênea. É uma substância composta. Não, não, é uma mistura. Tem areia, tem matéria orgânica, que é celulose em decomposição e tal, tá errado. E contém duas fases e um componente. Não, não é uma substância pura, é uma mistura. Para ter um componente, teria que ser uma substância pura. Então a resposta certa é uma mistura heterogênea. Bem fácil essa questão, né? 53. Vamos lá. Questão 53. Ela é... do ITA. O pessoal entra em pânico só por ver o cabeçalho. Calma que não é tão difícil assim, o professor vai te ajudar. Ó, um colóide, estudamos colóides na aula de número 2, é formado por uma fase dispersa e outra dispersante, ambas gasosas. Daí eu te chamo a atenção do próprio livro. Olha só, olha o erro grosseiro. Olha o colóide ali, ó. Tem vários tipos de colóides, ó. Fase dispersa e dispersante, tá vendo? Sólido líquido, que é o caso da maisena. Pode ser líquido sólido, também, que é o caso da gelatina. Pode ser líquido-líquido, que é o caso da maionese, também dos cremes hidratantes. Então tá errado, pessoal. Um colóide não precisa ser necessariamente uma substância gasosa. Podem ter vários estados físicos. O que define o colóide é o fato de ter um disperso com um tamanho muito grande que pode ser pego num microscópio, como conversamos em aula. Então a primeira está errada. Sabendo que a primeira está errada, arriscamos já duas alternativas. Faltou aqui as letras, se vocês puderem colocar, eu peço por favor que façam, né? Foi um descuido, acabou na formatação sumindo as letrinhas, tudo bem? Bom, a 2. As ligações químicas em cerâmicas podem ser do tipo covalente iônica. Questão do ITA. O ITA não está nem aí se tu sabe ou não sabe o que é cerâmica. Então eu vou te dizer.
Tudo que é cerâmica tem sílica, que é formado por ametal mais ametal, que dá uma ligação covalente. Tá? Só que além da sílica tem outras coisas, como óxido de alumínio, óxido de ferro, e tudo que vai ter metal vai apresentar uma ligação iônica, metal com não metal. Então ela é uma mistura de ligação covalente e ligação iônica, sim, está certa a segunda. Ah, como é que eu ia saber disso? Com exercícios. Os exercícios dão know-how pra gente para saber dessas casualidades da química, queridos. Então aqui a gente já consegue perceber que cerâmica sempre vai ter sílica. Tudo bem? Bom, depois dessa questão, a gente tem ali, ó, cristal líquido apresenta uma ou duas fases organizadas acima do ponto de fusão do sólido. Tá certo, porque ele é um cristal e cristais são sólidos, mas é um cristal líquido. O cristal líquido é o que vocês têm na tela desse iPad, por exemplo, nas TVs de LCD, né, que é justamente de cristal líquido. Tudo bem, LCD vem justamente de Liquid Crystal Display. Então, justamente dessa função é que vocês conseguem ter condução, a gente consegue ter condução de eletricidade, porque os cristais eles ficam perdidos em meio à fase líquida, formando essas duas fases. Por isso que o nome é cristal líquido. E eles conduzem muito bem a eletricidade, então favorecendo a transmissão das cores e tal, e das imagens. Tá? Então, cristal líquido tem cristal que é sólido, líquido que é líquido juntos. Tudo bem? Então tá aí, essa é a questão do ITA, para variar, resposta certa, letra D. Bom, depois dessa questão do ITA, a gente pula para a questão de número 62, já vai se encaminhando para o final da correção, que é uma questão super fácil. Só que nessa questão vocês devem cuidar as linguagens, por exemplo, M1, V1, o que é isso? Tá? Então cuidem bastante essas coisas. Vamos lá. Eles te dão ali um tanque de flutuação contém uma solução aquosa com elevada concentração de sais e que imita as condições do Mar Morto, ideais para que uma pessoa flutue. Em um tanque desse tipo foi realizado um experimento para verificar a flutuação de certos materiais, cujos dados obtidos estão no quadro abaixo. Então é legal que tu pegue assim, ó, M1 é massa do chumbo, V1 é volume do chumbo, tá? E assim vai, porque eles vão te confundir aqui nessas associações. Comecemos assim. 1. Se a massa do chumbo, tá vendo? Ó, massa do chumbo, tá? Lê assim, ó, massa do chumbo, porque é a 1. For igual à massa da borracha, que é a 2, então o volume da borracha é maior que o volume do chumbo. Né? Então a gente pode pensar assim, ó, 1 kg de chumbo. Qual é o tamanho de uma bolinha de 1 kg de chumbo? Uma coisinha de nada. Agora pensa em 1 kg de borracha. Pô, 1 kg de borracha tem que ser um troço gigante. Então tá certo. O volume da borracha seria maior que o volume do chumbo. Portanto, a primeira está correta. 2. Se o volume da borracha for igual ao volume do ferro, que é o 3, então a massa da borracha é maior. Pessoal, o que tem maior massa? Uma bola de borracha, assim, desse tamanho, ou uma bolinha de igual tamanho de ferro? Se tu botar numa balança isso, ó, borracha e ferro. Tá vendo? O que tu acha? Quem dos dois tu acha que tem maior massa? Borracha ou ferro? Qual das duas? Borracha. É óbvio que o ferro vai ter uma massa maior. Então tá errado. A massa da borracha é maior. Tá errado. É a massa do ferro que é maior. Isso aqui vai ter um peso muito maior que o peso da borracha. Então tá errado a 2. E 3, eu vou falar bem devagar para não confundir ninguém. Se a massa da borracha for maior que a massa do chumbo, então os volumes são iguais. Claro que não, queridos, é a mesma questão. Se eu tiver uma bolinha assim de chumbo e uma bolinha de mesmo tamanho de borracha, desse jeito, é óbvio que o chumbo vai ter uma massa muito maior que a massa da borracha. Então tá errada a terceira também. Logo, a única que está correta é a 1. Se ficou confuso para ti, eu peço por favor que vocês retomem o vídeo ou então que tu respire fundo e tu mesmo leia assim, ó. M1 é a massa do chumbo, V1 é o volume do chumbo. E assim vai, porque é uma questão muito fácil, tudo bem? E ela traz essa pegadinha para tentar te confundir pelo cansaço, certo? Foi a 62.
72, essa é um pouquinho mais difícil, porque entra um pouquinho de matemática, mas uma coisa bem sutil. Então diz assim, o Brasil, em todas as participações nos Jogos Olímpicos, ganhou 23 medalhas de ouro. Isso é importante, 23 medalhas de ouro. Marquei. Enquanto até hoje jamais obteve o Nobel. Uma medalha de ouro entregue na premiação do Nobel pesa, isso é super importante, 175 gramas. Então vamos marcar. Com 80% de ouro. Então desses 175, 80% é de ouro. E uma medalha olímpica, tem massa de... Medalha olímpica tem 150 gramas de massa e só 4% de ouro. Aí ele te faz algumas afirmações. Ele diz assim: todas as medalhas olímpicas já obtidas apresentam a mesma massa de ouro puro, aproximadamente equivalente a uma única medalha de Nobel. Tá, então a gente vai fazer assim, vamos começar aos pouquinhos. Nobel, vou escrever, Nobel, anotou aí? Nobel, tá vendo? Uma medalha de Nobel, uma medalha, ok? Tem massa de 175, tá? Deixa eu fazer aqui de jeito mais didático até. Uma medalhinha de Nobel tem uma massa de 175, então a gente vai escrever assim, 175 gramas por medalha. Isso é 100%. Como 80% apenas é de ouro, vai dar X. Numa conta rápida, isso vai dar 140 gramas de ouro. Gravem esse valor. Isso aqui é por medalha. Uma medalha de Nobel tem essa massa. Agora a gente vai analisar a medalha olímpica. Vou trocar a cor aqui para ficar fácil. Olímpica. Olímpica. 150 gramas é o valor da medalha olímpica. E isso é 100% da sua massa. Como 4% apenas é ouro, isso vai dar X. E o teu X vai ser igual a, vejam só, numa conta rápida, apenas 6 gramas por medalha. Se uma medalha olímpica, medalha, tem massa de 6 gramas e o Brasil só ganhou 23 medalhas até hoje, 23 vezes 6 vai dar, numa conta rápida, 138 gramas. Então a alternativa 1 está correta, a afirmativa 1, porque ele fala em aproximadamente, é verdade. 23 medalhas olímpicas têm aproximadamente a mesma massa de ouro que uma medalha do Nobel. 23 medalhas olímpicas conferem 138 gramas de ouro puro, e a do Nobel, 140. Portanto, a primeira está correta. Tudo bem? 2. Se o Brasil nas Olimpíadas ganhar 12 medalhas de ouro, o resultado corresponderia à massa de ouro puro aproximadamente a 2 medalhas de Nobel. Não, pessoal. 12 medalhas de ouro olímpico, vamos lá, olímpico. Vamos fazer de novo aqui, tá? Vou aumentar aqui para tu ver. 12 ele falou. Então, se uma medalha olímpica, vou escrever olímpica, uma medalha tem massa de 6 gramas, 12 medalhas vai ter massa de X. E o teu X vai dar 72 gramas. Se uma medalha de Nobel, uma medalha de Nobel tem de ouro 140 gramas, tá vendo? 2 medalhas vão ter X, que é o dobro, que vai dar 280 gramas. Então, por favor, são coisas bem distintas. Então, a segunda está erradíssima, não está nem um pouco errada, muito errada. Errada, né? Perdão. Errada. Tá certo? Repetindo, 12 medalhas olímpicas têm 72 gramas de ouro e 2 medalhas do Nobel, 280 gramas. Então, está errada a segunda afirmativa. E a terceira, se o Brasil em 2016 ganhar o prêmio Nobel, a medalha equivaleria à massa de ouro puro aproximadamente de 46 medalhas de ouro olímpico. Tá errada, pessoal. 46 medalhas de ouro olímpico, vou mostrar rapidinho para ti aqui. Se uma medalha de ouro olímpico tem 6 gramas, uma medalha, 46 medalhas vai dar X. X é igual a 276 gramas. Tá errado, porque o Nobel tem 140 gramas de ouro puro. Tudo bem? Então tá errada a segunda também, resposta certa, letra A. E para a gente finalizar o tema, última já, parei de te torturar, questão de número...
A 76, bem fácil, a questãozinha da PUC, bem agradável, diz assim: o garimpo do ouro é uma atividade econômica comum em determinados pontos da Amazônia. Uma das formas de separar o ouro dos outros materiais é por meio de bateias, ou bateias e tal, uma espécie de bacia em que a água corrente é passada para remover a areia, deixando o ouro, que é mais denso no fundo. Outro método para separar o ouro consiste em adicionar mercúrio à areia. O ouro dissolve-se no mercúrio, mas na areia não. A solução pode ser facilmente separada da areia e recolhida. Para separar o mercúrio do ouro, a solução é aquecida em um recipiente. O mercúrio volatiza e seu vapor é resfriado até voltar ao estado líquido, sendo recolhido em um recipiente à parte. Depois de todo o mercúrio removido, o ouro fica em um resíduo. Com base nas informações aqui, é correto afirmar que essa bacia, a gente viu na quinta, vou trabalhar agora na sexta-feira com vocês, queridos, se chama levigação. Tu passa a bacia embaixo d'água, a água empurra só a areia e não o ouro. Então se chama levigação. Então a mistura ouro e areia é separada por levigação. Já acabou a questão. Porque ouro e areia são heterogêneos, né? E ouro e mercúrio é heterogêneo. Não, se forma uma solução, como ele diz ali, ó, solução tem que ser homo. A adição do mercúrio à mistura ouro-areia promove a dissolução fracionada da areia. Não, é do ouro. A areia não se dissolve no mercúrio. A mistura de mercúrio, ouro e areia apresenta 3 fases. Não, o mercúrio e o ouro vão formar uma solução. Logo, eles vão formar uma fase só. E os componentes da mistura ouro-mercúrio podem ser separados por centrifugação. Veremos na sexta-feira agora, no início da aula. Já vimos na quinta, centrifugação consiste em usar uma centrífuga. E tu usa isso para líquidos e sólidos heterogêneos. Não é o caso aqui. Ah, mas o mercúrio... Não, pessoal, é que a areia ela já fica muito, como ela é muito menos densa, ela já fica na superfície, não há necessidade. Ele cita inclusive o método que é justamente usar a própria água. Tu não precisa de uma centrífuga para fazer isso, né? Então a resposta certa, letra A, certo? Então tá aí, vou dar um tchau para vocês. Tchau para vocês então, fechou, queridos? Essa foi a nossa correção dessa aula 2, nosso segundo tema. Espero que vocês tenham gostado, né? E na aula agora dessa semana a gente desenvolve mais as questões, não esquecendo que eu vou estar no horário normal, meia hora antes da aula, o professor chega para corrigir as dúvidas, não é pessoalmente, caso vocês tenham. Então tá aqui só um tchauzinho do cão, ó, o cão que tá aqui, prestando atenção. Olha só, vou mostrar para vocês. Tá ali o cão, ó, prestando atenção na aula de química. Tá vendo? Ó. Muita atenção. Certo? Então tá aí. Tchau, tchau. Tudo de bom.